Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. Esta é a primeira semana de 2019 e eu estou mais famoso que aquela série ER, Pronto Socorro. Eles fizeram 18 temporadas, eu já estou na 16ª ou 17ª, já perdi a conta. Este ano será o ano de fixar o meu nome nas redes sociais. Então eu estou aqui, todo o programa eu estou repetindo, dê um like lá para mim, que você vai me deixar mais feliz. Depois eu explico em detalhes. Bem, um assunto que, digamos, são duas notícias. Uma é que não avançou muito e a outra que parece que está indo bem melhor. Que são os assuntos de hoje que eu vou tratar aqui. Um é a questão de logística, de infraestrutura brasileira. Eu sempre dou um exemplo batido aqui. Você anda pela Argentina, um país aqui ao lado, não sei quantos, a cada tantos quilômetros você encontra um porto. Ou país para ter porto, né? Logística. E deve ter estrada também, não conheço tão bem. Então nós vamos falar de logística no Brasil, que tem poucos portos. Está tendo alguns novos, mas enfim. E a notícia que eu considero boa é um programa que parece que vai indo muito bem, sim senhor. Chama-se RenovaBio. E quem vai explicar essas duas coisas para a gente é o economista-chefe da Biov, a Biov, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. E é o economista-chefe, que você já conhece aqui do programa, Daniel Amaral. É assim que você quer ser chamado, né? Pulo Furlan. Ok. Daniel, muito boa tarde, muito obrigado. Vamos começar pela BR-163, que é uma coisa que Vamos é lá. uma Vamos novela conversar. longa. São 100 quilômetros, o que falta lá efetivamente? Não, Gitânio, Gitano não, Reche. O Gitano é muito meu amigo, mas hoje ele não veio que está calor, ele está na praia. Fala. não, Resch, na questão da BR-163, já houve um avanço grande depois que o Exército assumiu aquela obra. De todos os pontos críticos, ainda resta somente um, que a gente tem uma certa preocupação, mas dado que o próprio Exército e o DENIT estão fazendo o controle da gestão do tráfego, garantindo ali o PARE e o SIGA, né? Sempre que as condições assim o permitem. Então, a gente está mais tranquilo com relação ao fluxo do tráfego. Então, pode ser que tenha um fluxo menor, mas ainda assim não vai ter mais aquele atoleiro, ou melhor, a gente não espera que tenha aquele atoleiro de janeiro de 2017, né? Aquilo realmente foi bastante caótico. Então, assim, a gente vê que está em boas mãos, o Exército está cuidando bem, está fazendo o serviço dele. Então, aquele trecho que está na cabeça de todo mundo, que é o trecho para a conclusão, ele já está bem adiantado. Se não for concluído todo o asfalto, mas pelo menos as condições de tráfego, que são aquela preparação, a base para isso, ela vai estar pronta. O que mais nos preocupa é o trecho antigo, é o trecho que já estava construído, que hoje eu passei lá recentemente. É asfaltado? É asfaltado, mas está em péssimas condições, né? Muitos buracos, o asfalto não está mais em condições adequadas. Então, é preciso um plano do governo agora para cuidar disso, não só para esse ano, mas também durante os próximos anos, né? De forma que a gente tenha, então, a BR-163 do início ao fim, trafegável em boas condições. Para eu entender, a BR-163 ela é super importante porque a gente chama de levar produtos agrícolas pelo Arco Norte, é isso? A BR-163, falando corretamente, ela é uma rodovia enorme, ela corta o Brasil de cima, de norte a sul, né? Agora, o trecho que a gente está falando aqui especificamente é o trecho Cuiabá-Santarém, né? Esse trecho, sim, é o que conecta toda a cadeia produtiva da soja, todo o cinturão da soja e do milho do Mato Grosso aos portos fluviais ali que ficam em Miritituba e também Santarém, né? Então, essa rodovia é a rodovia importantíssima que faz essa conexão, né, até o norte. Claro que no Mato Grosso a gente também pode ir para Porto Velho, a gente também pode ir ali para leste, mas no caso a BR-163 que a gente está falando é esse trecho específico de ao redor de 1.000 quilômetros. É lá também que tem, tem projeto de transporte ferroviário? O projeto da Ferrogrão, ele passa margeando, né, a BR-163, né, ele é paralelo
ele está em projeto, ainda está em estudos, mas a ideia é justamente essa, que ele passe ao longo da BR-163 sendo uma ferrovia de alta produtividade. Isso é carregar muito grão. É carregar bastante, com locomotivas mais eficientes, com vagões maiores, né? Ou seja, trazer eficiência para a logística, trazer, então, um aumento da produtividade, ou seja, a gente vai falar de reduzir custos e, no fundo, aumentar a renda de toda a cadeia produtiva, do produtor rural, da indústria, de todo mundo, porque hoje, se a gente gasta mais, com transporte, esse é um gasto que está praticamente se perdendo, né? Ele é uma perda na economia. Por quê? Porque, na verdade, a gente está pagando mais para o caminhoneiro, mas o caminhoneiro também não está recebendo mais liquidamente falando. Por quê? Porque ele gasta mais com o caminhão, ele gasta mais com a manutenção do caminhão, né? Ele fica mais tempo para fazer esse trajeto. Então, quando a gente fala de dar mais produtividade, é a gente fazer mais viagens, né, mais seguras e com menos custo, ou seja, o que é melhor para todo mundo. Em termos na situação portuária, porque tem várias estradas de ferro, né? Tem a Ferrogrão, tem a Ferro Oeste, não tem? Tem a Norte-Sul, tem a Malha Paulista, que está no controle da Rumo. Isso está avançando? É isso que eu queria te perguntar. Então, agora aí já é um Ou outro... está parado? Não está parado. Agora, a gente está falando já de um outro conjunto de ferrovias. São ferrovias já existentes, né? Cujos contratos estão para vencer nos próximos 10 anos. Então, nesse processo, há uma discussão que está ocorrendo entre as concessionárias e o governo federal sobre uma eventual antecipação dessa prorrogação da concessão, né? A argumentação é que, havendo uma prorrogação, mais cerca de 30 anos, por exemplo, então 30 anos mais os 10 estão faltando, são 40 anos, então com isso é um tempo necessário para maturar os investimentos, né? E justificaria então investimentos maiores, de produtividade, de contorno de gargalos, superação de problemas que hoje diminuem a velocidade dos trens. Eu não sei se isso confere, mas deve conferir, você deve saber. Uma vez que eu tive, acho que a última vez que eu tive lá no Corn Belt americano, alguém me falou lá, não sei se eu entendi certo, mas acho que sim, que as hidrovias, a hidrovia do Mississippi, ela é deficitária nos Estados Unidos, mas é mantida o exército lá é profissional, né? É mantida pelo exército, que é uma coisa, no caso da gente, você responde depois do intervalo, que já me pediram intervalo, comenta. Eu estava vendo, saiu essa semana ou semana passada, o valor bruto da produção, o último número aí. Cara, é estupenda a riqueza dentro da fazenda. Sim. Soja é mais de 100 bilhões, 150 bilhões, né? Sim. Milho, 50 e tantos. Carne de frango, 63. Você já comenta já, vamos no intervalo. Converso com o Daniel Amaral, ele é economista-chefe da BIOV, a BIOV eu já falei o que é, você quer que eu fale de novo. Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Vamos ao intervalo, eu volto já. Olá, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui da B3, meu entrevistado Daniel Amaral, economista-chefe da BIOV. Estava falando no primeiro bloco de logística. Aí eu fiz um discurso aqui, não sei se ele quer comentar, senão eu passo adiante. Quer fazer algum comentário aí? Você estava dizendo ali sobre o valor bruto da produção, né? É uma medida importante, sabe, de hash. Claro que é. Mas a gente tem que olhar também a questão da receita líquida que fica o produtor. Porque o valor bruto ele pega a produção e multiplica ali pelos preços, né? É importante, você tem ali um montante ali de receita que é gerado. Mas os custos são muito importantes também. Então, o que a gente tem que trabalhar hoje no Brasil é a redução dos custos. E a logística é um custo importante, né? Então, eu acho que um conceito importante da gente trabalhar é a margem líquida que recebe, que fica tanto com os agricultores como com a indústria, que hoje é uma margem relativamente pequena, dado que o custo de se produzir, de se transportar no Brasil é um custo alto. Sem contar, alguém estava falando isso hoje aqui para mim, que fazia um trajeto de 110 quilômetros no Paraná, e ele fazia de carro esse trajeto, fazia entre a empresa e não sei aonde. Ele estava dizendo para mim,
eu pensava em comprar um aspirador, porque eu passava na estrada e via tanta soja e tanto milho no chão, que se eu aspirasse eu ia, hoje eu estaria rico, me disse ele. Porque mesmo no sul aqui, as estradas não é uma maravilha, são boas, mas não... A frota é mais antiga também, Isso, né? né? Então, vamos falar de energia, mais energia, que é RenovaBio. Conta, relembre-me o que é o RenovaBio. É uma substituição aí. Tá. Hash, o RenovaBio, ele é um programa que tem um objetivo muito claro de reduzir a intensidade de carbono da matriz de combustíveis brasileira. Esse é o objetivo do RenovaBio. Né? Com esse objetivo, e dadas as características que o Brasil possui, ele vai, com certeza, provocar até outros efeitos positivos. Então, além da questão ambiental, ele também tem um efeito muito positivo, que é a própria segurança energética do Brasil. Né? Porque hoje o Brasil é um país deficitário do ponto de vista do consumo de combustíveis como um todo. A gente importa, né, gasolina, a gente importa diesel fóssil, né? Ou seja, a gente está gastando nossas riquezas, nossas divisas com um produto que vem de fora, que gera empregos lá fora. E um produto também poluente, né? Então, a partir do momento que o Brasil ele passa a aderir a acordos internacionais ambientais, e dado que o Brasil é um país importador desses combustíveis fósseis, o RenovaBio ele vem com uma solução bastante inteligente de promover a descarbonização né, dessa matriz, e promovendo a descarbonização, quem que entra? Os biocombustíveis brasileiros. Então a gente está falando de um biocombustível brasileiro que vai substituir um combustível fóssil importado, ou seja, a gente está falando de gerar empregos aqui e aumentar a produção. Então o RenovaBio, ao trabalhar a questão ambiental, ele também está trabalhando a questão da segurança energética. Né? Por quê? Porque para conseguir atingir as metas de redução da intensidade de carbono, as distribuidoras, que são os agentes que têm que cumprir as metas do RenovaBio, em última instância, elas vão ter que adquirir mais combustíveis, biocombustíveis. No caso, mais etanol, mais biodiesel, mais bioquerosene e mais biometano também, biogás. Né? No caso, o etanol e o biodiesel são os produtos que estão aí mais à frente, mais disponíveis, mas os outros vão vir também. Né? Então a ideia é essa. E daí, dentro dessa grande ideia, entram então os mecanismos para se garantir com que ela seja implementada. Então é o mecanismo de certificação da produção agrícola, para se saber exatamente tudo que aquela produção agrícola usou de insumos para produzir aquele grão de soja, para produzir aquele litro de etanol, né? E depois, então, um mecanismo de venda desse certificado de eficiência energética, que é o CBIO, na Bolsa. Isso vai ser via Bolsa, né? Vai ser via Bolsa. A lei, ela preconiza que tem que ser mercado financeiro. A comercialização ela tem que ser em mercado financeiro. Como é que vai ser essa venda aqui? Quem vai vender são as distribuidoras, não? Não. Quem emite o CBIO são as usinas. Né? Quem produz. Quem produz. Né? Desde que esteja vinculada essa nota de eficiência energética, certificação ambiental, né? E a nota fiscal de venda. A partir desse momento, esse CBIO ele é emitido e ele é escriturado, então, pelas instituições financeiras, que vão poder, então, vender esse produto na Bolsa. E quem vai comprar é principalmente as próprias distribuidoras de combustíveis. Né? Então, elas vão comprar para conseguir atingir as metas que elas de estão redução obrigadas das emissões. a... Entendi. Isso. É a mesma história que eu não sei se está valendo, mas foi discutido, de reserva ambiental, que, por exemplo, você, em vez de ter a sua área de preservação, você não tinha, você pode comprar de alguém, né? Que é uma substituição. Sim, a gente está sempre falando de mecanismos de mercado, que não envolvem subsídios do governo, né? Mas um mecanismo muito inteligente, rápido, né? Eficiente, para então conseguir ter essa compra e venda de CBIOs. O que é um CBIO? Né? O CBIO é um certificado que garante que naquela compra
foi evitada a emissão de 1 tonelada de carbono de CO2 equivalente. Né? Na parte mecânica, nenhum problema com os caminhões, os ônibus ou que usam o etanol biodiesel? Não, nenhum problema, até porque para que se faça o aumento da mistura de biodiesel, o Brasil está fazendo o maior programa de testes de biodiesel do mundo. Você né? falou isso na 1 milhão de reunião. litros que foram financiados pelas usinas de biodiesel, entregues para as montadoras, para as indústrias de autopeças, para que elas fizessem os testes que elas mesmas definiram. Né? Então não há interferência nenhuma. Os próprios técnicos dessas empresas definiram quais testes e como fazer os testes. Né? Então um programa de testes muito completo que vai validar as misturas até B15 agora, e nós temos a expectativa que esse relatório saia agora, final de fevereiro, início de março. Em termos de menos poluição, também foi medido. O biodiesel polui muito menos, é isso? O biodiesel, numa estimativa extremamente conservadora, ele polui pelo menos 70% a menos do que o diesel fóssil. Isso considerando as condições mais conservadoras possíveis. Quer dizer, olhando em determinadas condições que hoje já se apresentam, como um transporte por ferrovia e outras condições, você consegue até melhorar esse índice. Legal. Nós vamos para outro intervalo. Converso com o economista-chefe da Abiov, o Daniel Amaral, e a gente volta já para o último bloco. Até já. Ok, estamos de volta. A conversa foi logística, infraestrutura, e agora está na questão de energia, biodiesel, etanol, etc. O Brasil tem capacidade para produzir B15, B20 já neste momento, não? A gente ainda está trabalhando para isso, porque o Brasil ele ficou muito tempo com uma mistura de biodiesel praticamente parada, né? Demorou para se avançar. Que era o B2, B5? Não. Mais recentemente a gente está falando até do B7, né? Que ficou um bom tempo. Depois veio a nova lei que colocou o B8 em vigor, né? Então o que acontece? A gente é um setor que por um bom tempo tinha uma capacidade instalada ociosa e com isso muitas indústrias tiveram dificuldades financeiras, né? A partir do momento que a mistura ela voltou a aumentar e a gente criou então esse novo marco regulatório do biodiesel, muitas indústrias até estão voltando à atividade, né? Então a capacidade industrial está se ampliando. O uso de matérias-primas também está crescendo, o óleo de soja, outras matérias-primas, como as gorduras animais. Então, com isso, a gente está tendo um aumento gradativo da mistura, né, que está sendo de acordo também com a nossa capacidade industrial, com a nossa capacidade de matérias-primas. E a nossa perspectiva é, então, cumprir integralmente o cronograma definido pelo próprio Ministério de Minas e Energia, que é começar com o B11 agora este ano já, agora em junho, né? Depois o B12 em março do ano que vem, e assim sucessivamente até chegarmos ao B15 em março de 2023. O B11, que vamos começar agora em junho, significa quantos litros de biodiesel? Olha, a gente está falando do B11, a gente está falando de um aumento de 10% hoje no consumo de biodiesel, né? Falando de uma mistura hoje que está exigindo uma produção de 5,3 bilhões de litros, então a gente está falando de mais 530 milhões de litros de biodiesel. 606 bilhões Isso. de litros. O que se você puder me entender, você falou que não era para perguntar muito número, porque eu também, número eu anoto, porque também... Eu só não entendo o seguinte, o que sai da soja é biodiesel, não é? Sim. Da gordura, da coisa de boi também é biodiesel? O biodiesel, ele é um produto que você pode fazer a partir de óleos vegetais ou gorduras animais. Ele tem essa flexibilidade. E tem a mesma qualidade? Sim. Existe uma especificação técnica da ANP que todas as indústrias têm que seguir. Atendendo essa especificação, ele é um produto de ótima qualidade, que atende uma das especificações mais rigorosas do mundo. Uhum. Vamos falar, jogar uma colher para o Bernardo. Tem um projeto, hoje aliás eu li alguma coisa
Só em São Paulo tem 4.000 postos de entrega de óleo de cozinha, né? Óleo de Está soja. crescendo, é um programa forte. Que a Isso Biodiesel também vira desenvolve. biodiesel. Pode virar biodiesel Pode também, virar, né? pode Biodiesel, tem. A verdade é a seguinte, que o biodiesel, hoje, ele gera valor para matérias-primas que antes eram consideradas como um lixo, né? Um resíduo descartado inadequadamente. Então, a gente começa falando até da própria gordura animal, que ela tinha um valor muito mais baixo, hoje ela tem um bom valor, e ela passa a ser muito melhor aproveitada e, claramente, a indústria de biodiesel é demandante dessa matéria-prima. O óleo residual também era descartado. Hoje, os próprios restaurantes, os centros que usam esse produto, eles têm interesse em coletar isso e vender para biodiesel. Eu estou ligeiramente perplexo. Não é assunto agora. Pode rir, porque agora é bobagem mesmo que eu falo. Saiu recentemente um artigo no jornal que nessa reunião que está tendo em Davos, ou Davos, eu acho que é Davos, na Suíça, que começou essa semana e termina essa semana, um dos estudos que eles iam apresentar lá, saiu no jornal, viu? Não estou inventando, não. É para diminuirmos o consumo de carne bovina. Mas tudo bem. Se eu for pensar racionalmente, num mundo cada vez com mais gente sem crescer, parece mais razoável você criar frango do que boi, né? Ocupa menos espaço, é mais rápido. Não, mas falaram para a gente parar de comer o nosso bifinho. Vamos falar lá pro seu colega Paulo Guedes, hoje ou amanhã, para a gente substituir carne de boi por jaca, entre outros produtos, por insetos. Então eu fiquei imaginando, já imaginou um bife à parmegiana de jaca? Isso é uma coisa horrível, né? Eu não sei. Em vez de frango a passarinho, seria insetos a passarinho, para não falar um inseto que eu tenho pavor. O mundo, ao mesmo tempo que a gente está fazendo, eu estou falando isso porque, ao mesmo tempo que a gente está falando desse projeto de biodiesel, que é conservacionista, ele reduz poluição, né? Reaproveitamento de produtos, assim como tem na soja. Quando eu era foca, que eu trabalhava com gitânio, tinha um subproduto da cana-de-açúcar que era altamente poluente, chamava vinhaça. Aí virou um insumo importantíssimo, poluía rio, agora faz crescer a cana. Ao mesmo tempo, tem essa corrente do coma jaca. Eu fico abismado. Você não precisa comentar nada, mas é que eu fiquei perplexo com essa história. Se trocar carne de boi por jaca, nada contra a jaca, né? Mas eu acho que isso é uma percepção... Agora, comer insetos já estão comendo, viu? Mas eu acho que isso é uma percepção de países que não têm os recursos que o Brasil tem. Nós temos aí uma imensidão de terras ainda e pastagens subutilizadas, nós temos tecnologia, o biodiesel, nós entendemos que é um produto que estimula a produção de farelo, estimulando a produção de farelo, estimula mais a produção de soja, vem mais milho junto, a gente sabe que no Brasil é assim. Então, no fundo, a gente está falando de mais alimento, né? Então, eu acho que isso, de alguma forma, reflete uma realidade que não é a nossa, né? Talvez seja a realidade da Europa, não sei, mas a nossa definitivamente não é. A gente tem condição de produzir mais proteínas animais sem gerar qualquer problema ambiental, sem causar danos negativos. Pelo contrário, gerando mais empregos até. Levando em conta que precisa ser inteligente. Nós tivemos um ministro, que você conheceu bem, ele está vivo ainda, Platini de Moraes, que ia nessas reuniões globais aí, quando começavam a falar mal de carne bovina, sabe o que ele respondia? Coisa de gente inteligente. Ele falava 8 línguas, tá? Fala, aliás. Ele dizia assim nas reuniões da União Europeia e tal: senhores, não se preocupem, o rebanho brasileiro bovino é vegetariano, eles só comem capim. Na Europa e nos Estados Unidos que eles comem milho, etc, etc. Nosso tempo acabou. Desculpa um monte de abobrinha que eu falei aqui, mas é para relaxar um pouco. Claro. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Estou à disposição. Tá ótimo. Quando você quiser. Sempre um ótimo programa. Ótimo. Obrigado. Gente, é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado.